Fala galera, como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de mega capacitor. Isso aqui é um pack de capacitor, já foi vendido. Isso aqui está colocado provisoriamente aqui só para mostrar para vocês, tá? Não vai ficar assim na instalação. E o que acontece? A gente tem aqui uma associação em série de 6 capacitores de 3.000 farads. Sim, é coisa pra caramba. É aquele pack de capacitor que tinha para vender, que eu peguei no leilão, que eu não consigo mais naquele preço. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente, só vai conseguir importando, né? Eu vou deixar uns links aí de sites tipo AliExpress, alguma coisa que eu achar para vocês fazerem a importação caso queiram montar um pack como este aqui. Só que aí surge a dúvida: será que o pack de capacitor que eu comprei no Mercado Livre ou mega capacitor está sendo suficiente para o meu som? Muita gente me fez essa pergunta: como que eu faço para ver se meu mega capacitor está dando conta, se não está? Eu vejo se a luz está piscando, eu vejo se ele está esquentando. Nada disso vai te trazer uma segurança para você saber se ele está de fato suprindo a necessidade ou não. Vamos lá, vamos aqui para o quadrinho. A gente vai fazer aqui uma demonstração ao longo do tempo. Vou ver aqui uma canetinha aqui. Vamos traçar aqui uma linha do tempo. E aqui nessa linha do tempo, aqui a linha do tempo, e aqui a linha da tensão em volts, certo? Então aqui, olha, vamos supor que a gente está utilizando o som com fonte. Meu som com fonte vai ficar em 14,4 ou 12,6 com bateria. Então o que acontece? Quando a gente coloca ali o capacitor, ao longo do tempo, a gente tem as requisições de grave. A tensão fica super estável. Essa é a teoria, se o capacitor tiver dimensionado corretamente. Aí uma associação dessa aí de 6 capacitores de 3.000 farads, dá para até qual potência? Uma associação dessa aí dá para até 10.000 watts RMS, tranquilamente. Ah, mas e se eu colocar num som menor? Cara, você vai ter muita sobra. Isso que eu posso te dizer, não tem problema algum. A sobra de capacitor é igual a sobra de bateria ou sobra de fonte. Não tem problema você ter muito, porque o seu som só vai consumir conforme requisição. Desde que a tensão esteja ali fixa, o seu som não vai consumir 3.000 amperes se ele é um som que normalmente consome 300 amperes. Esse é um exemplo, tá? Ele só vai consumir, a corrente está ali disponível, mas ela só vai transitar quando for requisitada. Beleza? Mesma coisa, fazer uma analogia aqui, a energia que a gente tem lá no poste. Cara, dependendo da ligação da sua casa e tal, o poste vai conseguir fornecer 80, 90 amperes. Isso em 220 dá uma potência absurda. Você quase nunca usa toda essa corrente, ou na maioria das vezes nunca usa toda a corrente que seu poste tem disponível. Mas se você precisar, ela está ali disponível a pronto uso. Beleza? Então agora que vocês entenderam um pouquinho da questão do princípio básico da eletrônica, vamos imaginar aqui o cenário agora sem o capacitor, só com a fonte. Na hora que dá aquela requisição do grave bem parrudo, pode acontecer da tensão oscilar um pouco aqui. Nessas osciladas, o que acontece? Eu já fiz um vídeo, vou deixar o card para vocês verem o que acontece quando cai a tensão. Você perde potência do amplificador. Uma variação às vezes aqui na entrada do amplificador de 2 volts, dependendo se for um amplificador muito parrudo, tipo de 5.000, 12.000, pode dar uma alteração de mais de 2.000 watts. Por exemplo, um de 12.000 tocando a 12 volts, ele vai dar os 12.000. Ele tocando a 10 volts, ele vai dar uns 9.800, 10.000. Então vejam como é grande a variação da potência entregue por conta de 1 ou 2 volts a menos na entrada. Então a gente sabe que sem a estabilização correta, a gente provavelmente vai ter esses vales, principalmente se a fonte foi dimensionada ali bem a continha. Lógico que quanto mais fonte de sobra, menos esse efeito acontece.
beleza? Então, partindo do pressuposto que o capacitor não deixe isso acontecer, vai deixar a tensão totalmente estável, certo? O que vai acontecer no som? Todas as batidas vão ser reproduzidas de forma fiel, de forma limpa. Então, deu aquele grave mais estendido. Na hora que vem o grave, a onda do grave, ela é mais ou menos assim, ó. Ela vem um pico e vem uma onda mais curta, né? Então, esse pico aqui é onde você tem o maior consumo. Então, nesse ponto aqui de maior consumo, é onde a tensão costuma cair se você não tiver um sistema bem dimensionado. Então, a tensão caiu. O que aconteceu? Em vez de dar aquele grave, pum, vai dar aquele grave. Você já viu esses graves assim, Marco? Já. Já viu o som tocando assim? Nossa, muito, né? É o que mais tem, né, galera? E você? Tem certeza que você já ouviu. E se o seu som estiver assim também, agora você já sabe por quê. Tá faltando alimentação, pode ser bateria, pode ser fonte, pode ser capacitor, enfim. Agora, existe obrigatoriedade de capacitor? Não. Mas ele promove um efeito muito positivo, tendo em vista que você não vai ter que colocar tanta fonte de sobra ou tanta bateria de sobra. Muita bateria de sobra é interessante para quem quer autonomia. Eu quero tocar lá 10 horas sem depender de uma fonte e sem depender de ligar o carro. Faz um puta banco de baterias, você vai conseguir atingir esse objetivo. Beleza. Agora não, só para tocar pouco tempo, mas eu quero a tensão muito estável. Mesmo que a minha fonte tenha sido dimensionada naquela continha da potência do amplificador dividido por 20 e tal, nivelei pelo mínimo e quero que fique super estável. O capacitor é uma boa pedida, beleza? Vamos lá, a questão principal do vídeo, depois dessa explicação aqui, que é, será que o meu banco de capacitor está sendo suficiente? Tem como a gente avaliar isso na prática, de uma maneira muito fácil. Isso é, por exemplo, se eu tenho o som tocando na fonte a 14.4, o meu capacitor tem que ser capaz de segurar essa tensão, ou pelo menos deixar o meu sistema funcionando por no mínimo 10 segundos. Então aqui, ó, desliguei a fonte aqui, deixei só por conta do capacitor. Esse intervalo aqui não pode ser menor do que 10 segundos. Se esse intervalo for menor, você está com pouco capacitor. Mas por que 10 segundos? O capacitor tem que segurar tudo isso. É um jeito de você ter certeza que ele está dimensionado para segurar aquele gravão estendido forte em toda a amplitude da onda, em toda a extensão daquele sinal de áudio, para depois a fonte retomar e subir. Então assim, ele vai assumir um papel de fornecer nesse intervalo bastante energia. E claro, se você fizer dessa forma e ele ficar super estável com o som tocando, você vai ver que a tensão não oscila nada. Mas aí como que a gente vai fazer o teste para ver se é o suficiente? Esse som aqui é o som do meu amigo Zusa. Eu já coloquei esse som para tocar, já deixei um vídeo aqui, um card para vocês. E olha só, vou selecionar aqui, ó. Essa câmera que está aqui nem captura muito bem o grave não, mas eu vou deixar depois no outro vídeo o card aí para vocês verem. E olha só, eu vou cronometrar quantos segundos o meu sistema vai conseguir ficar só com o capacitor em pleno volume. Então primeiro eu vou deixar em pleno volume, vou marcar o cronômetro e desligar. 2, 3...
Cara, levou 55 segundos para o sistema entrar em proteção, né? Para cair até 9 volts. Quer dizer, praticamente 1 minuto. Os meus não, esses aqui são do Marcelo já. Aluno nosso de consultoria que já pegou esses capacitores para ele, comprou. Os 6 capacitores do Marcelo conseguem suprir um som, por exemplo, aqui que está com 4.200 watts RMS, somando a potência do grave mais do médio, por 55 segundos. Cara, eu diria que um som de 10.000 RMS, ele vai tocar ó, com o pé lá nas costas. Aí olha só que interessante, na hora que eu ligo de novo a fonte, o consumo em corrente da fonte explode, vai lá para cima, porque ela está repondo tudo que o capacitor usou. E à medida que a tensão vai subindo, a corrente vai baixando gradativamente. E logo o capacitor já está plenamente carregado. Então vejam só que interessante como funcionou o capacitor, né? Ele durante esse tempo todo, ele forneceu todos os picos, beleza. Se a fonte tivesse ligada junto, o consumo médio da fonte seria muito baixo e ele estaria assumindo todos os picos, tal como ele fez aqui. Cara, tocou muito, derrubou os papelzinhos meu ali, tudo, cara. Fez uma bagunça de novo com esse som aqui é muito forte, é sem noção. Então, o que acontece? Você fez esse teste no seu som, desligou a fonte, deixou só por conta do capacitor e pôs o som para tocar, conta quanto tempo levou para ele entrar em proteção. Opa, meu som não tocou nem 10 segundos e entrou em proteção. Tá faltando capacitor. Ah não, meu som tocou 15, 20 segundos, igual nesse caso aqui, tocou 55 segundos antes de entrar em proteção. Tá sobrando muito capacitor e isso é maravilhoso. Afinal, capacitor, fonte e bateria, quanto mais... O que, Marco? Melhor, né, cara? Isso aí. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço e até a próxima.